Olha só, vamos voltar a Santos agora para conversar com o Henrique Guidi, com Alexandre Losetti e Richarlison, que transmitiram a derrota do Santos para o Fortaleza, que acabou culminando em um rebaixamento, o primeiro da história do Santos Futebol Clube. Chega mais, Guidi! Fala, Felipe, Mansur, amigos do Troca. Pela primeira vez na sua história, o Santos vai jogar a Série B, né? O Santos brigou para não cair, tanto em Paulista quanto em Brasileiro nos últimos anos, e agora não conseguiu fazer a sua parte, era só vencer, o Santos não conseguiu isso, empatou, aliás, perdeu por Fortaleza, né, no último lance do jogo, no gol do Lucero, que o João Paulo já estava no meio do campo, não tinha goleiro, enfim, que retrata um pouco o que foi a bagunça no Santos esse ano. Estou aqui com o Losetti, estou aqui com o Richarlison, estamos aqui na Vila Belmiro ainda, né? Muita confusão no final do jogo, invasão de campo, né? O Voda inclusive terminou antes dos 52, né, que ele tinha proposto. Losetti, a gente falava na transmissão que não é demérito jogar a Série B, né? Não é indigno jogar a Série B, mas o tamanho do Santos, o Santos nunca tinha caído, né? Poderia passar o resto da sua vida sem ter caído, mas bateu tanto na trave, fez tanto por... Eu não quero dizer que fez por merecer, mas fez tanta coisa errada que uma hora ia acontecer, aconteceu hoje. Sim, Guidi. Boa noite para você, Rick. Um abraço aos amigos do estúdio. O rebaixamento é como se fosse um projeto de alguns clubes grandes, né? Eles vão se planejando para um dia conseguir levar o seu clube à segunda divisão. E o Santos, com uma gestão muito ruim, especialmente no comando do futebol, construiu esse cenário que culminou no rebaixamento do Santos. Nós estamos aqui suados, o calor é muito forte, a tensão, provavelmente os amigos do estúdio ouçam barulhos de bomba ainda estourando, com gás de pimenta que a gente sente aqui, porque foi um jogo que aconteceu em 3 lugares ao mesmo tempo, aqui em Salvador e em São Januário, e em nenhum momento o Santos esteve à frente. O Santos sempre ficou torcendo por gols do Galo, por gols do Bragantino, não conseguiu jogar o jogo, foi dominado no primeiro tempo, embora também tenha sido perigoso, especialmente pelo lado esquerdo, mas saiu perdendo com o gol do Marinho, uma crueldade, porque foi o jogador que a torcida mais criticou, e um gol quase inacreditável, tamanha liberdade que ele teve quando recebeu a bola num contra-ataque de um escanteio. No segundo tempo o Santos cresceu, o Fortaleza relaxou muito a marcação durante uns 15 minutos, foi suficiente, né, Rick, para o Santos empatar, e parecia que ia dar, né, amigo, porque a Vila tava um negócio impressionante. Isso é uma coisa... Boa noite, meninos do Troca, boa noite a todos que nos assistem. Se é uma coisa que a gente não pode falar, é que o torcedor do Santos acreditou até o final, e por isso que ele... Acho que foi o maior público da Vila no ano agora. Então, assim, o torcedor acreditou, mas o Santos não fez valer o que o torcedor acreditava. Foi um jogo ruim do Santos desde o início. O Fortaleza foi superior, o Fortaleza dominou o jogo. A própria entrevista no intervalo do Marcelo Benevenuto mostra o que foi o Santos nesse jogo. Marcelo Benevenuto falou, o Santos veio aqui, mas o Santos não quer nos atacar. O Santos estava dependendo de outros jogos e esqueceu de vencer o seu, que fazia ele fugir do rebaixamento. Então, Guidi, meninos, o Santos não caiu hoje, o Santos caiu já há muito tempo, entendeu? Claro que o torcedor acreditava, claro que o torcedor veio, queria que isso não acontecesse, mas não foi no jogo de hoje que o Santos caiu. O Santos nos últimos 15 pontos fez 3, fez um gol nos últimos 5 jogos, né? O Santos tinha uma impotência ofensiva contra os seus adversários e que isso se transformou também numa fragilidade defensiva ainda maior. O Santos foi a terceira pior defesa do campeonato. Se defendeu muito mal, não sei se os amigos do estúdio concordam, mas para mim, entre Santos, Vasco e Bahia, se você pegar o campeonato como um todo, o Santos foi o que apresentou o pior futebol. Mais desorganizado, mais carente de uma série de aspectos básicos que qualquer time precisa ter hoje para jogar bem, e vai precisar, mais do que sua camisa, se fortalecer muito em termos de gestão para voltar dignamente, porque a sua dignidade continua sendo gigantesca. O Santos não diminui nem 1 milímetro jogando a primeira Série B da sua história, mas tem que ficar mais forte para voltar, Guidi. Santos que tem eleição no próximo dia 9, né? São 16 mil pessoas, 16 mil sócios aptos para essa votação, são 5 candidatos à presidência, e quem receber esta herança maldita vai ter um grave problema de orçamento no ano que vem, porque afinal de contas o Santos, além de jogar a Série B, que é muito menor, não recebe nada em relação a verba por desempenho, o Santos não joga a Copa do Brasil porque não se classificou via Campeonato Paulista, então o Santos só tem o ano que vem o Campeonato Paulista e a Série B, e vai ter um problemaço administrativo para o ano que vem. O Santos cai logo na sequência de Rei Pelé, né, do Rei Pelé ter nos deixado, e o Santos vai jogar a Série B, apesar do grande papel que fez a torcida aí nos últimos 9 jogos aqui na Vila Belmiro. Felipe Mansur, o Santos é um dos 4 rebaixados em 2024. Valeu, Guidi, Losetti, Richarlison, obrigado pela participação de vocês aqui no Troca. Vamos dar uma olhada nas imagens que a gente tem dos arredores da Vila Belmiro, né? Imagens
feias, né? Muito feias. Olha só, essa imagem aí, ó, ela está sendo feita da arquibancada da Vila Belmiro. Bombeiros tentando São os apagar bombeiros de dentro do estádio tentando apagar incêndios em veículos que estão estacionados ao redor da vila. Essa imagem já é do chão, né, da rua, os mesmos veículos, né, pegando fogo ali, literalmente. E já na cidade... São muitos os focos ali, havia incêndio, ônibus ali um ônibus também, incendiado. né, um ônibus incendiado, então uma imagem terrível para uma noite que vai ficar na história do Santos. Como disse o Losetti, não diminui em nada a grandeza do Santos Futebol Clube, jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas vai ser um ano de tristeza, né? Claro. É triste para o torcedor acompanhar o Santos pela primeira vez na Série B. Aí o ônibus, né, estava pegando fogo há poucos minutos. Porque existe, porque assim, existem marcas na história de um clube que não tem como restaurar. Por exemplo, você não ganha um título, você pode tentar ganhá-lo no ano seguinte. Agora, você nunca ter caído, uma vez sendo rebaixado, isso não volta. O que não transforma isso em algo diferente de uma derrota esportiva, gente. A gente precisa parar de naturalizar que isso dê origem a esse tipo de cena, porque isso não é parte de uma disputa esportiva, por maior que seja a frustração, por maior que seja a tristeza, por mais machucado que o torcedor esteja. Isso não pode terminar nesse tipo de cena que a gente está assistindo. Agora, o que não dá para esconder é a incompetência Não dá. futebolística do Santos nos últimos anos. Gestão de futebol é impressionante. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Desde a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras em 2018, né? Final de Santos e Palmeiras da Libertadores 2020, disputada no início de 2021 por causa da pandemia. O Santos trocou de treinadores, olha só, vou fazer as contas para você aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes, porque o Fábio Carille passou 2 vezes. Orlando Diniz, Carille, Bustos, Lisca, aí veio Odair, Paulo Turra, Diego Aguirre, Marcelo Fernandes, na 5ª passagem dele, porque ele entrou em vários desses intervalos, e teve um intervalo que entrou o Cláudio Amigo. Então vejam vocês, são 15 trocas de treinadores num período em que o Palmeiras só teve Abel Ferreira. É isso. Né? Então, o Santos já estava flertando, o Santos estava flertando com o rebaixamento no Campeonato Paulista. Foram 3 anos de campanhas ridículas do Campeonato na última Paulista. rodada da permanência. Em 2 anos, né? No 2 ano anos. passado se livrou antes. Mas nos 2 anos anteriores, em 2021 e 2022, o Santos só se livrou do rebaixamento no Campeonato Paulista na última rodada. Então esse rebaixamento do Santos não era algo que estava se tornando absolutamente improvável. Pelo contrário, não era um absurdo pensar no Santos rebaixado. Ao longo do campeonato aqui, eu disse que o Santos seria rebaixado, que tinha tudo para ser rebaixado. Para minha surpresa, depois de ter sido muito cobrado por torcedores do Santos, quando o Santos melhorou sob o comando do Marcelo Fernandes, eu imaginava até que o Santos iria escapar, porque deu uma melhorada. Mas o final do campeonato do Santos é terrível. Isso é algo que já vem se arrastando. Eu me lembro muito bem, meses depois do final de Libertadores, jogada em janeiro de 21, né? Isso. Após a pandemia, que Santos e Palmeiras tinham chegado ali em situações muito diferentes, né? O Santos, muito também em função de bons jogos dentro daquela Copa, mas do que o mata-mata permitiu para aquele time chegar. Porque em relação ao que era o clube, o poderio econômico do clube, a capacidade do clube de se organizar, uma final de Libertadores estava muito fora do que era o contexto do Santos. Tanto que rapidamente aquele time se desfez. Enquanto o time base do Palmeiras permaneceu no clube durante muito tempo nessa era vitoriosa. O Santos tem enormes dificuldades econômicas, chegou a dar alguns sinais sob o ponto de vista de gestão financeira, que ensaiava se organizar, mas o futebol sempre foi um completo desastre, como essas trocas sucessivas de treinador demonstram, como escolhas ruins para gerir o futebol, a passagem do Falcão, as diversas alternâncias no comando do futebol, enfim. E por um período sem comando, né? E um período sem ninguém comandando o futebol. E é curioso como, por vezes, parece que as coisas viram alguns símbolos, né? O futebol permite que alguns símbolos apareçam em horas muito, muito mais difíceis, como o jogo contra o Fortaleza. A forma como o Santos cede os 2 gols parece um retrato do que foi o futebol do Santos, né? Como um time ataca uma bola parada, tendo esse cenário na recomposição defensiva. Você não encontra isso em futebol de elite em lugar algum. Isso aqui não era 48 do segundo tempo, tá? Primeiro tempo. Primeiro tempo do jogo. Como é que é possível um jogador como o Marinho
estar sozinho na linha do meio-campo. O time todo à frente da linha da bola. Não é algo comum da gente ver, né? Parece um retrato do que foi o Santos. E o lance do segundo gol também com um atenuante de que já era um dos últimos lances, por vezes o goleiro está à frente. Mas ali o João Paulo está distante do gol, com a defesa, com a linha de defesa à frente montada até as costas dele. São dois gols muito atípicos, mas que são um pouco do retrato da bagunça que foi o futebol do Santos nesse período. E o Santos vai ter que se remontar para 2024 com muito menos dinheiro. Com muito menos dinheiro. Vai ter que se desfazer de jogadores, porque o Santos tem jogadores que são muito caros para a Série B do futebol brasileiro. Muito. Então vai ter que ter uma reformulação muito grande. E eu acho que o torcedor, nesse momento, ele deve estar com a pulga atrás da orelha, além de chateado, pensando, mas são esses caras que levaram o Santos a essa situação com uma incompetência futebolística para gerir o futebol do Santos, que vão remontar o Santos para jogar um ano duríssimo, né? Porque o Santos, vejam vocês, o calendário do Santos de 2024 se resume a Campeonato Paulista e Série B. O Santos não disputa nenhuma outra competição, porque sequer se classificou para a Copa do Brasil de 2024. Tem eleições no sábado, são 5 candidatos que estão tentando a presidência do Santos. O Santos tem no máximo 54 datas, caso ele vá à final do Campeonato Paulista, 16 datas do Paulista, 38 da Série B. E algumas das receitas que o Santos teria em 2024 já foram antecipadas. Então nada é tão ruim que não possa piorar. A gente já tem uma entrevista do Galo, é isso? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista do Alexandre Galo, que é o coordenador de futebol do Santos, né, que foi o único profissional do Santos hoje a dar entrevistas depois do rebaixamento do time. O Santos, seus jogadores não deram entrevistas, né? Havia um clima muito hostil ali na Vila Belmiro. Os jogadores permaneceram no campo durante um bom tempo e depois saíram, né, por aquele túnel, né, aquele túnel inflável que se faz normalmente para proteger os jogadores da torcida, já que diversos instrumentos, diversos objetos eram arremessados ao campo para tentar atingir os jogadores. Agora sim, vamos ouvir Alexandre Galo. Hoje eu entendo como o Santos está trabalhando, eu entendo o que está acontecendo dentro dos departamentos, eu sei o que é de melhor e o que é de menor, mas não tomei nenhuma atitude, não poderia tomar nenhuma atitude, porque esse foi o combinado com o presidente Rueda, não daria tempo se eu não focasse 100% dentro do campo. E olha só o que aconteceu, a gente tentou melhorar todas as situações, fizemos absolutamente tudo para que essa evolução acontecesse e nos faltou 2 pontos, 1 ponto aí para poder sair dessa. Então, assim, é uma coisa que eu não devo externar, porque é uma coisa interna, tem que existir correções importantes, tem que existir mudanças importantes, e isso tudo a gente, é claro, respeitando, porque a eleição ela é absoluta, ela tem que estar à frente sempre, entender que a gente pode conversar e eu apresentar esses fatos que aconteceram, que eu levantei, que eu tenho isso tudo em mãos, a gente vai conversar. Mas externar não, é uma coisa interna nossa para uma melhoria geral em relação ao todo o trabalho do dia a dia do clube. Nem, sei lá, uma justificativa nesse sentido dos erros para a torcida? Cara, eu não posso externar isso, que é uma coisa muito nossa. Eu vou te falar uma coisa, nós tivemos o respeito desse grupo, nós tivemos o trabalho, só essa questão me incomodou muito lá de sexta-feira. A questão me incomodou bastante. Porque não era hora disso tudo acontecer, não era hora disso tudo vazar. O Santos é um time, cara, que eu trabalhei em grandes clubes e vocês sabem do meu currículo. O Santos vaza tudo, sabe? O Santos vaza tudo. É um negócio... Oi? Por que uma situação dessa, o erro de um jogador, numa situação como essa, você mesmo destacou, uma situação que o clube vive hoje, vivia, um jogo importantíssimo, por que o torcedor não tem o direito de saber? Porque isso protege o jogador, não protege o clube. Se você trabalhou numa empresa já televisiva, com certeza você tem problemas lá dentro. E você não externa isso. E nós, como clube, apesar de você... O clube é público. Deixa eu te falar uma coisa. O clube é público. Só que tem coisas que não podem acontecer. Tem coisas que não podem vazar. Você quer que um clube ande? Trava o vazamento. E no Santos existe um clube dentro do Santos. Mas será que esse tipo de coisa não acontece justamente porque fica escondido? Não acontece em outros clubes.
Acredite em mim que eu trabalhei em grandes clubes e estou falando para você. Esse nível de vazamento vai fazendo com que as ações e as decisões têm que ser tomadas O que eu quis dizer, Galo, de uma maneira desnecessária. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, desculpa, só para explicar. Desgasta. Não, só para você já me explicar. perguntou, deixa eu responder para você. Né? Deixa eu responder para você. Esse tipo de situação não é legal para a entidade. A entidade tem os seus muros e tem os seus problemas lá dentro. E nós temos que, nesse problema, o comando resolver esses problemas e não externar absolutamente tudo o que acontece. Eu vou te dar um dado. Nós tivemos um jogador machucado e saiu na imprensa antes de eu saber do Marcelo e do médico o tamanho da lesão do atleta. Você acha isso justo? Você me responde, sim ou não? Você está falando de uma informação que eu dei. Sim ou não? Você está falando eu tô te perguntando, você acha justo? Oi? Sim ou não? Eu acho que não muda nada, Galo. Sabe o que muda? Não vou te Muda. mais. Desculpa, só para completar, Não vou te você não responder entendeu mais. o que eu perguntei. Justo ou não? Sim ou não? O que eu perguntei para você, será que é porque fica tudo escondido que o jogador não comete esse tipo de... É o jogador... Não tem absolutamente nada Claro que escondido. tem. A imprensa não cobre mais o Não tem nada clube. escondido. Eu Tudo fica te escondido. perguntei uma coisa e você não me respondeu. O que é? É factível O quê? isso, sim ou não? Galo, o Santos não caiu É factível, sim porque ou não? a contusão do Moreno foi não é. anunciada antes ou depois. Você está colocando palavras na minha boca. Não, eu sei do que você está falando. Não, estou colocando palavras na minha boca. Tá aí o Galo até discutindo com um companheiro nosso, né, um jornalista. É claro que o problema de vazamento de informação acontece em qualquer clube. O Galo ali, ele conhece futebol, não está no futebol. Dá para comparar o clube de futebol a uma empresa convencional. Claro que não, claro que não. Ninguém vem aqui na Globo torcer pra gente, bater Nem palma cobrir o dia a dia. e nem Até jogar cobre, ovo mas na gente. Mas é de outra natureza. Exatamente. Agora, questão- o Galo trabalhou em grandes clubes, né? Em diversos clubes de futebol. O vazamento de notícia acontece em qualquer clube de futebol desde 1900 e bolinha, certo? E há coisas muito mais Não é profundas. uma coisa exclusiva do Santos. E há coisas muito mais profundas na situação do Santos do que o exame de um jogador do que vazar. discutir o vazamento de notícia, seja de escalação, seja de um exame. E se o exame chegou antes do jornalista do que na direção do clube e no O jornalista treinador? foi competente. O jornalista foi competente e os processos do clube estão muito mal organizados, né? Claro. Porque esse tipo de informação precisa chegar rapidamente à comissão técnica e à gerência de futebol. Eu acho que o que o jornalista estava cobrando ali é a questão da informação ter vazado sobre a indisciplina de Marcos Leonardo e Jean Lucas, né, que se atrasaram para o embarque do Santos na viagem antes do final de semana, né, do jogo do Santos, que foi fora de casa. E a notícia vazou e o Santos não se manifestou e usou os jogadores, inclusive, no jogo. É uma outra questão, se devia puni-los, se não é uma punição ao clube, tirá-los do jogo. O momento é muito delicado, o Santos lutando contra o rebaixamento, mas é uma questão que o Santos tentou resolver internamente, mas a notícia se tornou pública. Então, são fatos normais dentro de um clube de futebol. Não existe um clube que seja completamente blindado e que as notícias... É claro que algumas das informações você consegue manter dentro do clube, mas muitas das informações que circulam nos bastidores do clube, elas acabam se tornando públicas porque os jornalistas acabam descobrindo o que acontece. É muito mais importante examinar as questões internas de gestão que levaram os jogadores, eventualmente, a cometerem a indisciplina do que as consequências, do que o vazamento de uma notícia que de fato aconteceu. O que impacta muito mais no ambiente do clube é a indisciplina, são os problemas de gestão, são as dificuldades que o clube teve ao longo de toda a temporada. Alguns jogadores têm com a bola. Claro. Ou a dificuldade técnica do elenco, que é resultado de um clube com uma gestão cheia de problemas, as carências do elenco. Olá, fãs do futebol. Hoje, abordamos um capítulo sombrio na história do Santos, que, após 111 anos de glórias, vive a triste realidade de disputar a Série B em 2024. A derrota por 2-1 para o Fortaleza na Vila Belmiro não só sacramentou o rebaixamento, mas também foi marcada por incidentes lamentáveis. Vamos mergulhar nas complexidades dessa noite marcante. O Santos, outrora um gigante do futebol brasileiro, enfrentou uma temporada tumultuada, e a última rodada trouxe a confirmação dolorosa do rebaixamento. O confronto contra o Fortaleza terminou com gols de Marinho e Lucero para o Leão, enquanto Messias descontou para o Peixe. Além do revés esportivo, a Vila Belmiro testemunhou cenas de vandalismo, revelando o desespero e a frustração dos torcedores.
A partida começou com a esperança de uma reviravolta, mas a vitória escapou entre os dedos do Santos, e a queda para a Série B tornou-se inevitável, especialmente após as vitórias de Bahia e Vasco. Caros espectadores, queremos ouvir suas opiniões sobre esse momento marcante. Comentem abaixo, compartilhando suas reflexões sobre o rebaixamento do Santos, as razões por trás desse desfecho e as cenas de tumulto na Vila Belmiro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para continuarmos explorando os altos e baixos do futebol brasileiro. Até a próxima, amantes do esporte, que as páginas futuras da história do Santos sejam repletas de superações e conquistas.